RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Sua tag Banrisul Veloy agora com mensalidade grátis. Peça a sua. Boa noite. Vamos falar sobre o aluguel de Porto Alegre. Está aumentando muito o aluguel de Porto Alegre e está deixando pessoas loucas nas cabeças. A comemoração foi no fim da tarde, quando a Franciele recebeu a chave do apartamento. Ela e o marido visitaram mais de 20 imóveis em busca de um lugar seguro e com preço justo. A mudança está marcada para amanhã. A gente finalmente conseguiu, depois de tanto visitar, tanto insistir, algo que ficasse ali num bairro que não fosse tão complicado, né, em termos de segurança, e que o preço está abaixo do mercado. E é assim aqui em Porto Alegre. A gente veio de Montenegro, né? Se tu gosta de manhã, tu já tem que avisar de manhã mesmo, porque à tarde, se tá uma condição boa de valor, é tão difícil que a gente já perde no mesmo dia. Então ali a gente teve que correr. O contrato de aluguel da Franciele foi beneficiado pela redução do IGPM. O Índice Geral de Preços Mercado é o mais usado para o reajuste de aluguéis no setor imobiliário. O indicador teve uma queda de 1,93% em junho, a maior da série histórica. A diferença já vai ser sentida por quem for fechar agora um novo contrato de aluguel. É que no acumulado dos últimos 12 meses, o índice teve uma deflação de 6,86%. Isso significa que um aluguel de R$2.000 pode ficar R$137 mais barato, dependendo do contrato que foi feito. Em um ano, dá uma economia de R$1.600, mais de um salário mínimo. Mas o Sindicato da Habitação lembra que nada muda para contratos em andamento. O aluguel existente, ele não baixa, entende? Quer dizer, o que acontece? Houve uma baixa de GPM, não tem correção nenhuma. Ele ganhou aquele ano, não houve correção. O aluguel novo, este sim se rege pelo mercado. Então, quando ele está fazendo um contrato novo, é o mercado que regula o nível de altura desse aluguel. O IGPM, que sofre influência do dólar e da cotação de mercadorias, chegou a bater em 37% durante a pandemia. Foi quando deixou de ser um indicador para muitos contratos. O cenário atual indica uma... Agora, o mercado está se ajustando e o IGPM está queimando as suas gorduras. Então, ele está reduzindo. Ele está reduzindo justamente porque estão havendo os ajustes. E isso deve acontecer nos próximos meses também. O economista Fábio Pesavento diz que a retração do índice é um sinal de que o consumidor está recuperando o poder aquisitivo. Então, eventualmente, o preço do aluguel não cai, mas ali na frente, né, o preço de outros itens que compõem a cesta do consumidor começam a cair. Esse é um processo que está em curso há 2, 3 meses e que tende a permanecer, especialmente olhando ali na frente, quando a bandeira do preço da energia elétrica deve permanecer verde. Isso é um impacto importante a menos no bolso do consumidor. Então, quando a gente projeta a inflação, a gente vê uma inflação menor, por esses motivos, um câmbio mais baixo, matéria-prima mais importada mais em conta, setores são atingidos pela Selic também com preço em queda, e isso acaba beneficiando porque é o poder de compra do consumidor que vai ser restituído. Falando sobre uma informação agora sobre alguns ladrões que apareceram na Grande Porto Alegre hoje pela madrugada. Fazemos a reportagem. A Justiça Militar irá ouvir na segunda e na terça-feira da próxima semana testemunhas e vítimas do caso Rai Duarte. Ao todo, 17 policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público pelo crime de tortura contra Rai e outros 11 torcedores chavantes. Eles foram agredidos pelos PMs no dia 1º de maio do ano passado, após a partida entre São José e Brasil de Pelotas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Rai precisou ficar hospitalizado por 116 dias e passar por 14 cirurgias. Ele ainda está em tratamento e aguarda por um procedimento cirúrgico. Então a gente espera que com esse depoimento, principalmente do Rai, fique claramente configurado a prática desses crimes, essa atrocidade contra os torcedores, né? E que aí se possam, a partir daí, juntar mais elementos de prova para conseguir identificar, individualizar as penas dos policiais que praticaram esses crimes e também aplicar uma punição rigorosa, né, para que seja exemplar, para que não ocorra mais.
As audiências acontecem na sede da Justiça Militar em Porto Alegre. O depoimento de Rai está marcado para terça-feira, às 2h30 da tarde. A seguir, falamos sobre o futebol no Brasileirão. Falamos sobre o tempo, alerta para tempo severo para hoje à noite e para amanhã. Nós já voltamos em seguida. Vamos falar sobre a demora dos trens, pessoal. Sobre os ônibus, pessoal. Pessoal, os ônibus, pessoal, estão demorando na Grande Porto Alegre, tá deixando as pessoas irritadas esperando o ônibus chegar em pé. Nós conversamos agora com o Juliano Castro. Ele traz todas as informações lá, porque isso é meio irritante. Oi, Juliano Castro. Boa noite para ti, boa noite a todos. Sexta-feira marcada por mais dificuldades para quem precisou pegar o ônibus para se deslocar entre Porto Alegre e região metropolitana e vice-versa. A gente fala ao vivo aqui do terminal Mauá, na capital. Há pouco, aqui atrás de mim, tinha uma fila enorme de passageiros aguardando o ônibus para voltar para casa em Cachoeirinha, na região metropolitana. Os passageiros reclamaram principalmente que o ônibus estava demorando muito mais para passar e ao longo do dia também não passou o ônibus direto. Eles precisavam pegar o ônibus pingado, aquele que demora muito mais para deixar os passageiros no destino final. Ali do outro lado também neste momento tem uma fila, os ônibus chegando para o pessoal voltar para Gravataí, mas o tempo de espera está realmente maior que o habitual. Há pouco nós conversamos com alguns passageiros, vamos ver. Está muito demorado e não tem mais o direto, a gente tem que vir fazendo toda a volta, que nem hoje eu saí de manhã 7 horas e cheguei no meu serviço 9h10. Aí a gente tem que ficar esperando aqui. Cheguei aqui, era 6h10, eu vou sair 7h10. Tinha que melhorar um pouco mais, né? Olhar um pouco para a população aí, dar um pouco mais de auxílio para a gente, né? Já que não houve acordo entre os trabalhadores e as empresas, a paralisação vai seguir pelos próximos dias. Está marcada para a próxima quinta-feira uma outra audiência entre as partes envolvidas, entre os trabalhadores e as empresas, para discutir mais uma vez a situação. Por enquanto, os ônibus intermunicipais estão funcionando com 50% da frota nos horários de pico e 30% no restante do dia. Dani. Obrigado pelas informações. Agora falando sobre o tempo, pessoal. Veja como é que tá agora no Sapucaí do Sul. O tempo tá bem feio lá, ó. Veja que lá, pessoal, tá chovendo bastante, né? Mas tá até dando trovoada, pessoal, lá. Chovendo ficando bem forte lá, pessoal. Agora veja, pessoal, em Sapucaí do Sul antes, pessoal, por volta de 15 minutos, olha. Veja este raio, pessoal, antes, olha. Este raio foi bem assustador, pessoal. E tá ficando bem assustador agora o Rio Grande do Sul, pessoal. Mas veja também o Rio Guaíba, gente. Ele também é assustador, olha, pra vocês verem. Olha. Ó, viu? Olha, gente. É bem assustador esses raios, pessoal, que tá dando agora. Veja como é que tá agora em Sapucaí do Sul, agora a temperatura 21 graus, sensação térmica de 21. Ó, agora já deu um alerta já. A partir das 7h30, trovoadas intensas aqui em Sapucaí do Sul. Pode ter tempestade, pessoal, agora neste momento, em grandes regiões da região metropolitana de Porto Alegre. Veja em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaí do Sul e Porto Alegre amanhã. Amanhã faz 17 graus em Sapucaí do Sul e em outras regiões. Mas à noite vai dar uma queda na temperatura quando chove. Chove bastante de noite, dos 16 graus. A partir de sexta-feira o tempo volta a esfriar e traz possibilidade de geada forte. Tá chovendo a chuva agora? Tá bem forte, pessoal. Olha, eu tô até escutando a chuva pra cá. Bem assustador, Daniela. É verdade. Sobre o futebol agora, quem tá em primeiro lugar é o Botafogo. O Botafogo tá com cara que vai ganhar no próximo dia de jogo. Veja a reportagem. O sorriso no rosto dos jogadores e da torcida falam por si só. A vaga nas oitavas da Libertadores e a chegada de Ener Valencia trouxeram um outro ânimo para a temporada do Inter. Amanhã, contra o Cruzeiro no Beira-Rio, ainda assim o atacante equatoriano, o Inter pode chegar a 10 jogos de invencibilidade e entrar no G4 do Brasileirão. Espero que eles compareçam agora no sábado, no jogo contra o Cruzeiro, para nos apoiar, ficar cantando o tempo todo ali, para a gente ter essa facilidade aí de ter a tranquilidade de jogar bem, com o apoio deles e ter um jogador a mais dentro de campo.
Já o Grêmio vem aqui para Salvador para encarar 2 missões. Primeiro enfrenta o Bahia no sábado pelo Brasileirão, depois pega o mesmo adversário no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil no meio de semana, com as atenções voltadas mais uma vez a Luís Soares. O fato é que ele gostaria sim de se consultar com o seu médico, né, em Barcelona. O Grêmio concorda e a questão que nós estamos é vendo um melhor momento para fazer isso, para que atenda também os interesses do Grêmio. Por conta das dores no joelho, o uruguaio vai ser preservado no confronto de amanhã, para que fique disponível no duelo de terça-feira. Em caso de vitória pelo Brasileiro, o Grêmio segue na vice-liderança e pode diminuir a diferença para o líder Botafogo em até 4 pontos. É a dupla Grenal mirando o topo das competições que disputa, para manter o sorriso no rosto sempre em dia. A seguir, falamos outras notícias. Antônio Brequeira acontece neste momento na Justiça Federal de Porto Alegre. Provavelmente isso que vocês vão ver. Os depoimentos das testemunhas terminaram esta tarde. Desde terça-feira foram ouvidas 14 pessoas. Os réus, o ex-andrologista Bayar Fischer dos Santos, o ex-assistente dele Moisés Gugel, Juraci Oliveira da Silva, conhecido como Jura, e Michael Noroaldo Garcia são julgados por homicídio triplamente qualificado. Todos negam participação no assassinato. Segundo o Ministério Público Federal, o crime foi praticado por vingança. Marco Antônio Becker era vice-presidente do CREMERS e foi morto na noite de 4 de dezembro de 2008 na capital. Em grandes regiões do Rio Grande do Sul estão muitos lixos na rua. E os lixos estão deixando o nosso planeta muito sujo aqui no Rio Grande do Sul. Mais de 1.000 pessoas que não juntaram esses lixos. Um problema persistente em algumas ruas da capital. Lixo espalhado em volta de contêineres. E antes eles vinham mais vezes na semana. E deu essa pausa que ninguém entendeu o que aconteceu. Então foi uma pausa que para nós é muito complicado porque o cheiro é muito forte, o pessoal não deixa de botar lixo ali. Este morador diz que o lixo vem atraindo roedores. Rato tem bastante. Embaixo das bueiras, dentro das casas, nos pátios. Eu não posso nem abrir a porta do pátio. Os contêineres agora, ultimamente, ficaram ruins. Parece de papel. O caminhão toca, já quebra as tampas, quebra tudo, a alavanca não funciona. 19 bairros de Porto Alegre têm coleta mecanizada. Desde maio, o RBS Notícias vem mostrando problemas no serviço. Ontem, o consórcio responsável foi multado. Segundo o Procon, a empresa violou direitos do consumidor. O valor pode chegar a 3 milhões de reais. A prefeitura decidiu romper o contrato e, nessa semana, publicou o edital para a contratação emergencial de outra empresa. A abertura das propostas está marcada para a próxima segunda-feira, dia 3 de julho. A empresa que assumir terá que fazer o recolhimento do lixo pela parte traseira dos caminhões e não mais pela lateral, um dos motivos do impasse. Esses equipamentos todos vêm com a nova empresa que está assumindo. Esses caminhões nada mais são do que os caminhões que a gente vê na coleta tradicional com um adaptador. Então o mercado oferece de forma mais fácil esse tipo de equipamento e a prefeitura não pode ficar nas mãos de um equipamento tecnológico que acabou falhando e prejudicando o serviço essencial na cidade. Então a gente vai ter esse caminhão, vai ter o auxílio de garis, uma coleta diária para ter ali uma coleta mais eficiente. O consórcio Porto Alegre Limpa, que assumiu o serviço em setembro do ano passado, contesta o novo edital. Em nota, diz que vai entrar na justiça para cancelar a licitação. Sobre a notificação do Procon, afirma que está cumprindo o contrato. O consórcio deve continuar operando até que a nova empresa assuma definitivamente o serviço. Atualmente, muitos contêineres estão depredados, como este que nós encontramos aqui no bairro Auxiliadora. O novo edital prevê aumentar o número de contêineres dos atuais 2.500 para 6.000, só que os novos vão ter menor capacidade de armazenamento. A nossa divisão continua a mesma. Dos 93 bairros da cidade, 80% continua com a coleta tradicional, é o caminhão compactador com os garis acompanhando. Os outros 20%, que são 19 bairros, 12 totalmente, 7 parcialmente, vão ter a troca dos seus contêineres. A gente quer dizer que seja vantajoso para o cidadão de Porto Alegre, tendo em vista hoje que a empresa presta um mau serviço e prejudica o pagador de impostos da nossa cidade. Hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia que olhou o RBS Notícias.
O Jornal Nacional começa a partir das 8h30 da noite. Uma boa noite e até amanhã.